Olá, eu estou aqui para gravar um vídeo, né, reagindo durante esse vídeo, comentando algumas partes, que eu acho que vai ser interessante eu questionar e colocar uns contrapontos sobre isso. Gente, aconteceu nessa semana um dos maiores atos de estupidez que eu já vi. O que acontece? Tem pessoas que têm determinados níveis de sucesso na própria vida e eles acham que eles têm um conhecimento geral. Se eles têm sucesso nessa parte da vida, quer dizer que eles sabem mais sobre tudo. Isso daí já é uma coisa que eu acho que é interessante comentar, que são pessoas com complexo de Deus, que eu acho pelo menos muito engraçado que as pessoas acham que sabem de tudo, como Aristóteles já dizia, gente, só sei que nada sei, e meio que o que diz é a única certeza que a gente tem é que a gente não sabia nada. Até mesmo que a gente tem certeza, às vezes não é. Um exemplo bem chulo, uma pessoa que é daltônica, por exemplo, eu não sou daltônico e eu consigo ver vermelho. Mas para uma pessoa daltônica, que seria, eu acho que a pineotrocomia, eu não tenho certeza, mas alguma delas tem alguma falha no bastonete de reconhecimento de luz do espectro de luz próximo ao vermelho. E daí não veria o vermelho, veria alguma cor mais próxima ao verde. Para ela, isso daqui não seria o que a gente chama de vermelho, para ela seria uma coisa totalmente diferente. E para ela tem certeza, porque ela literalmente está vindo esta cor. Mas não. Em tese, ela está vindo uma cor tecnicamente errada, em termos técnicos falando até. Então, mesmo que a gente tenha certeza, a gente não o tem. Isso é uma coisa que eu acho bem idiota, quando alguém tem uma arrogância de falar eu sei mais do que todo mundo. E é algo que eu acho que, pelo menos eu não quero mostrar daqui, que eu saiba mais de alguma coisa. Tanto que o nome é canal Questionador, eu quero questionar algumas coisas. E também colocar contrapontos, que eu acho que vai ser interessante. Tudo, de todo mundo. De todo mundo. Geniais. Eles são. Não, e eles. Sempre há debates, para discursos, e não tem. Não discursos, né? Mas para ter debates saudáveis e não agressivos. Poço do complexo de impostor. Eu completamente. O que eu acho que no finalzinho, por conta de alguns comentários que tiveram ali na live, provavelmente eles começaram a ficar um pouco irritados. Impostor é aquela pessoa que tá desempenhando seu papel, mas fica sempre se Finalzinho questionando. desse corte, no caso. Será que posso? Será que não? Será que é justo? Será que esse lugar é mesmo meu? E aí você tem o complexo de. É o complexo de Elon Musk. Só pra falar, tá no. Vou deixar no ponto 25 pra ficar um pouquinho mais dinâmico. Aconteceu nessa semana. Caso você Se já você percebeu que olhou tá um em pouco qualquer mais alto. jornal, você sabe disso. Esse CEO da da G4 Educação, né? Ele colocou isso daqui no Instagram dele. Eu já quero dizer uma coisa que eu não concordo com 98% do que tá escrito aqui. Perguntaram pra ele, se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? Deus me livre de mulher CEO. Salvo raras exceções, eu particularmente só conheço duas, essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e meus filhos em... Isso daqui já é uma coisa bem estranha, pois quer dizer que provavelmente então é assim que ele deixa os planos dele, ele vê a mulher dele em terceiro plano, os filhos dele em segundo e a casa dele em quarto. Isso pra mim já é uma coisa meio estranha, porque a carreira pra mim teria que ser o terceiro, pelo menos. Pode, o lar, na verdade, o lar e a carreira deveria ser o último, foda-se. Porque uma coisa que você dificilmente vai perder é a sua família, se você tratar ela bem, se você tiver um lar bem, se você tiver agora uma carreira do dia pra noite pode sumir. Do dia pra noite alguém pode te demitir. Então é muito mais, digamos, estranho alguém enxergar desta forma. Mas se a pessoa acha que vai deixar em segundo, terceiro, quarto plano, blá 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 blá, aí é questão dele, né? Mas já eu acho um pouco estranho isso daqui. Segundo plano, absurdo essa mulher colocar a carreira dela na frente. Pra mim é um absurdo colocar a carreira na frente de qualquer coisa em geral. Tipo, você visar somente o dinheiro e não tentar pelo menos visar pelo menos uma casa saudável. Mesmo que você more sozinho ou com um animal, com alguma coisa assim, você ter em prioridade a sua saúde mental que é construída em casa em primeiro plano. Pra você ter um conforto ao voltar do trabalho, de qualquer coisa assim. Só eu posso fazer isso. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvidas em uma cadeira como a minha. Eu realmente não faço ideia, porque eu sou uma pessoa que não tá bem longe disso. Eu nem trabalho, porque eu tô só
fazendo faculdade e não dá tempo de, basicamente, eu tentei trabalhar por um tempo, obviamente eu sei que tem pessoas que trabalham por muito mais tempo, mas pelo menos pra mim, eu falei, não, eu tenho o micro luxo de poder não trabalhar por enquanto, então eu vou me usufruir deste luxo. Que é o quê? Em resumo, eu saía de casa às 8 da manhã e voltava às 11 da noite, se pá meia-noite. Então eu ficava, então eu tinha 8 horas em casa e 16 horas fora de casa. Era basicamente isso. E eu não tinha nenhum tempo para lazer, não tinha nenhum tempo, porque eu tinha a faculdade e o trabalho. E convenhamos, isso daí é inviável para qualquer ser humano. Pô, ainda era 6 por 1. Então era 6 dias, 5 dias, né, melhor dizendo, porque senão, não, era 4 dias, porque um dia da semana era folga. Em 4 dias desses, simplesmente eu saía de casa durante mais do que eu ficava dentro de casa. E eu sei que isso é a realidade de muita gente, isso é horrível. Mas como eu tinha esse luxo, eu usufruí dele. E realmente, como eu disse, eu já não tenho nenhuma certeza como é isso. Mas você querer colocar assim, vocês não fazem ideia da pressão envolvida. Realmente tem uma pressão. Mas você quer dizer que um secretário, por exemplo, não tem pressão? Uma pessoa que tem um salário mínimo não tem uma pressão de tentar pagar as contas no fim do mês, ou tem alguma coisa assim? Entende? É muito olhar pro próprio umbigo, pra mim. Minha. Mesmo que eu também entenda que quando você é CEO, por exemplo, você tem Quando você trabalha dentro da empresa, normalmente você tem um network dentro da empresa. Quando você trabalha CEO da empresa, você tem que ter um network extra-empresa, no caso fora dela. Sendo assim, fazendo coisas que você tenha que ser uma pessoa muito sociável, caso você não seja. Você tem que realmente interagir com todos, sempre estar alerta em mercado, essas coisas. Mas, convenhamos, não quer dizer que você tenha mais estresse, principalmente, por exemplo, um secretário, talvez até o secretário do CEO, né? Principalmente em questões de tipo diferente de estresse, e até mesmo estresse geral, talvez. Vamos lá. E se é a realidade de qualquer emprego moderno? Se você aí, CEO, acha que você tem pressão, conversa com seu secretário ou secretária, uma conversa sincera sobre pressão do trabalho. Então, né, tipo, já quebra qualquer coisa. Fisicamente, você fica... Ironicamente, vou falar um pouco meio cômico, meio sério. O filme de Diabo vs Prada, se eu não me engano, é um bom exemplo de mostrar qual que é a pressão de uma secretária, que é a protagonista de uma secretária. Eu acho que dá pra exemplificar um pouco. abalado. Fisicamente. Eu não ia corrigir se fosse outra pessoa, não, mas como é ele, vamos. Seria no segundo I, seria fisicamente. E também, na verdade, nem teria acento, porque quando tem o sufixo mente, no final não vai acento. Então, quando fisicamente não tem acento, outras palavras não vão acento quando terminam com o sufixo mente. Tô tentando pensar em outra palavra que termina com mente. Continuamente. Continua, teria acento no continua, né? E no continuamente não teria no acento, por conta que quando termina com mente não vai acento. Então ele já escreveu um pouco errado. Corrigir. Também não faria nem sentido falar fisicamente. Físico, né? Já ficaria assim. E fisicamente, não faz muito sentido. Seria mais fisicamente, mas o acento não escrito seria no fisicamente. Ficaria no men. Isso aqui não é necessário, por isso que não é colocado. O acento tá no lugar errado, tá? Da educação. G4 é educação, mas tudo bem, vamos embora. G4 da educação já fica muito, como ele deixou muito ali, bem grande, muito vergonhoso, já que não tem nem acento, não vai nem acento. Isso talvez antigamente iria acento. Agora eu tô falando na ortografia atual. Talvez a Nilce até estudou quando tinha acento. Hoje em dia o sufixo mente não vai acento. Então, divididamente não vai acento. Mesmo que dívida tenha acento. Ou divide, o que eu queria dizer, eu não sei, tem um pouco de dislexia, perdão. Psicologicamente, você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Depende, mas eu não sei muito, então vou deixar o Leon e o Anilson comentar. Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem Isso daí já é uma coisa que eu contradiz um pouco as coisas. o monopólio do poder de construir um lar. E ser
convenhamos que ter um monopólio do poder de construir um lar não é uma coisa, não é um poder, né? Eu já começo que não é um poder, já começo por aí. Mas ok. Base de uma família. Monopólio do poder. Monopólio do poder de construir um Você lar. também tem Ambos têm a responsabilidade, né? Você comprar leite ou cigarro e meter o pé. responsabilidade de construir o seu Mané, lar, essa aí é tá? ótimo. Vamos lá. E ser base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Pra quê? Até eu gostaria de entender por que um homem jamais seria capaz de fazer isso. Por exemplo, uma família onde os pais são gays, por exemplo, um exemplo assim. Eles não conseguiriam fazer um lar bom pro filho deles se adotassem um? Ou até mesmo utilizassem tecnologia mais atual que conseguiram fazer um espermatozoide de um rato virar um óvulo para ser fecundado, para daí dois ratos machos conseguirem ter filhos, daí provavelmente no futuro dois homens conseguiriam ter. Então quer dizer que um homem não conseguiria ser a base de uma família, ou até eu como um homem que gostaria de ser pai, tipo, eu tenho esse sonho desde criança, acho muito estranho alguém falar isso, porque pelo menos por mim, se a minha mulher trabalhasse e eu ficasse cuidando dos meus filhos, eu ficaria extremamente feliz, porque é um sonho que eu ficaria e que seria realizado, basicamente. Fazer a vida dessa mulher pior dessa forma. Nossa, fazer a vida da mulher pior dessa forma. Nossa. O mundo começou a Tô desabar. tentando pensar no raciocínio que ele tá tendo. Não, Vai lá, não, continua, vai. Até vou tentar. E no caso, como eu sou questionador, eu quero também mostrar um pouco a parte dele. Mesmo que ele já tenha falado que errou, pra mim é mais questão de. Pô, eu vou falar que eu errei, já que repercutiu errado e tal. Não quer dizer que ele realmente entenda que errou. Muita pouca gente realmente fala, nossa, eu errei mesmo, e consegue reconhecer isso. Segura aí, por favor. Calma. Eu não vou falar calma. nada, eu não vou falar nada. O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer vou papel falar de assim. homem. Já uma outra coisa que eu gostaria de comentar. O que seria o papel de homem? Uma coisa que eu vi em um canal chamado Kakaju. Não sei, eu não faço ideia se é dublado por IA, essa é uma coisa que eu tenho que dizer. Eu sei que a fotinha pelo menos é IA. Mas é uma opinião bem interessante que é o que hoje em dia pelo menos seria o papel de homem. Pois o papel da mulher hoje em dia não é o mesmo de 60 anos atrás, por exemplo, que seria 1960, que é a mulher dona de casa, que seria fazer comida, cuidar dos filhos. Até 60 anos atrás já não era tão isso, mas falando tipo 60 anos atrás em questão âmbito geral, digamos assim. 80, 100 anos atrás, ou tentar puxar até mais antes. 1900, foda-se. Tipo, há nem tanto tempo assim, o papel da mulher era constituído em construir um lar, fazer comida e cuidar dos filhos. E o homem era dar traumas, bebendo, trabalhar e sustentar a casa. A primeira parte não era necessária, mas eu sei que muitos fizeram, né? Então tô colocando aqui no balaio. Mas a mulher hoje em dia não tem mais esse papel social, não tem mais o papel de ser a mulher da casa, porque uma analogia que eu achei interessante, o homem e a mulher são sentados numa mesa, digamos assim, e a mulher simplesmente estraçalhou essa mesa e sentou em outra. Ela está em outra mesa, só que o homem ainda está parado no mesmo local. E quando você, por exemplo, o que seria esse homem antigo? Seria o másculo, o fortão, essas coisas, que eu vejo muitas mulheres aliás querendo esse tipo de homem, mas ao mesmo tempo querendo um homem mais aberto, mais sensível. Só que uma coisa que eu acho muito interessante em ver isso é no próprio neste vídeo que eu vou comentar dentro da Kakaju, que eu vi, simplesmente que não existe um meio termo onde você consegue ser um homem onde você ou não seja desrespeitado ou não seja oprimido. Eu vou tentar desenvolver um pouco melhor. Por exemplo, um homem que normalmente demonstra sentimento, demonstra alguma coisa, já foi comprovado com estudos que basicamente tem um indício de atração menor do que um homem que não demonstra. Principalmente que a cultura ocidental mostra muitas obras, um homem, por exemplo, em 50 Tons de Cinza, que seria o homem psicopata, narcisista, que aliás isso também são detalhes e pontos que fazem a mulher se atrair mais para um homem do que um homem bondoso.
um experimento social que o Douglas Fabiano fez até é simplesmente ele perguntando para as mulheres se se sentiam mais atraídas pelo bad boy. E meio que confirmando que 98% delas confirmava assim, eu tenho mais atração. Mesmo que eu saiba que não vai me fazer mal, eu sinto mais por ele e eu quero ficar com ele. Agora, se a gente vai pro lado de emocional, bondoso, acaba deixando de ter mais atração e muitas outras coisas em geral. Obviamente, eu não tô falando, mas aí você tá falando que todos os homens interagem com mulher antes que alguém queira desvirtuar minha fala. Não, eu estou falando dos homens que namoram com mulheres, seja bissexuais, ou heterossexuais, ou pansexuais, ou sei lá o que sexuais. Eu, por exemplo, sou assexual para um romântico. Beleza? Já quero deixar isso bem claro. E, só caso você escute esse barulho, é meu ventilador que começou a ficar um pouco quente. Deixa eu recapitular o meu pensamento. Pronto. Então, meio que você querer dizer que tá querendo ter o papel de homem, bancar o papel de homem ou mulher, não existe direito hoje em dia. Principalmente pra mulher. Pra mulher é mais fácil, digamos assim, não ser a mulher da casa, por exemplo, de ser uma mulher forte, máscula, ou qualquer coisa assim. Quando eu digo máscula também, eu tô falando mais no sentido músculo. Eu vou utilizar nesse termo, mais músculos, digamos assim. Quer malhar, quer fazer qualquer coisa, consegue muito mais facilmente do que um homem. Né? Um homem não consegue ser tanto uma outra coisa sem sofrer tanto quanto uma mulher sofreria para outras coisas. Né? A pressão da sociedade para ambos é bem diferente. Tanto que uma coisa que eu discordo 100% é quando alguém fala que a mulher categoricamente e afirmadamente sofre mais do que o homem. Isso não é um dado comprovado. Teria mais possibilidade de sofrer. Isso sim. Teria mais como uma mulher sofrer por assédio sexual, moral, por estupro, por várias outras razões que um homem não sofreria. Mas o homem também tem como sofrer dessas razões, mesmo que seja menos. E no caso, o que eu estou querendo dizer? Uma mulher, afirmadamente, não a mulher, no caso, quando eu digo a mulher, eu estou falando todas. Colocando todas no mesmo balaio, um homem, até mesmo eu vou utilizar eu como exemplo. Se eu vou falar uma parte bem triste aqui, caso você tenha algum gatilho, é bom não. Eu fui estuprado e já fui assediado sexualmente e moralmente. Então quer dizer que todas as mulheres também aconteceram isso. E se você está afirmando que a mulher, ou todas as mulheres, sofrem mais. Que eu acho um pouco difícil, né? Eu acho bem difícil dessa. De todas as mulheres, e que bom que não aconteça isso. Né? Pelo amor de Deus. Mas dá pra conseguir entender o que eu quero dizer? Que a mulher hoje em dia não tem mais um papel. Mas o homem hoje em dia não tem um papel porque não lutou pra ter um outro, mas também ao mesmo tempo não sai do outro. E fica no meio termo, onde fica na balança, na corda bamba que se cai pra um lado ou cai pro outro, não tem escapatória. Onde se cai pra um lado é uma pessoa muito... não vai ter nenhum sucesso em geral, né, digamos assim. Não sucesso em geral, questão de relacionamento, questão de essas coisas em si em geral do relacionamento. E o outro vai ser oprimido porque vai ser normalmente muito machista e babaca. Enquanto o outro lado vai ser muito sensível, vai ser muito essas coisas e simplesmente vai ser oprimido pelos homens em si. Logo, acaba não tendo um meio termo, porque ou você vai ser oprimido pelas mulheres e homens, ou pelos homens e algumas mulheres. Você acaba não tendo um meio termo. Então, é meio que isso que eu gostaria de dar até agora. Bom, gostaria de dar aí lá e... O movimento feminista nunca obrigou mulher a fazer papel de homem nenhum. E eu gostaria de concordar com a Nilce agora, né? O movimento feminista nunca lutou para que a mulher tenha o papel do homem, mas sim, inicialmente ter direitos iguais, mesmo que hoje em dia acaba desvirtuando em alguns pontos aqui e ali. Isso daqui eu acho que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente ou depois que eles comentarem. Vamos lá.
Não é, são por questões de mercado. É a questão de desenvolvimento do capitalismo. A gente não quer ser a galera que fala capitalismo. É o seguinte, antes você sustentava uma casa Com um salário com só. um salário de blue collar, de trabalhador, de uma pessoa. Hoje em dia, você mal consegue com de duas. Você tem que tentar dar. Então, isso daí já é um detalhe bem interessante de se colocar, por exemplo, que hoje em dia o salário mínimo não paga uma casa. O salário mínimo de 2 pessoas mal paga uma casa. Como um morador de São Paulo já foi a cidade mais cara de se viver. Um aluguel em São Paulo é algo absurdamente caro. E quando eu digo absurdamente caro, é uma questão de 14 metros quadrados ser tipo 3 mil reais. É mais do que 2 salários mínimos. É mais do que 2 hoje em dia. Hoje em dia é 1.700, se eu não me engano, né? É 1.500. Sobra 50 reais no final do mês. Se 2 pessoas com salário mínimo sustentarem uma casa. De 14 metros quadrados. Agora coloca comida, coloca conta de gás, coloca um montão de outras contas e a conta não fecha. Né? A conta simplesmente não fecha. Cada um tem que A ter 3 pressão empregos. para uma mulher sair de casa, ou pelo menos para você ter 2 ganha-pão num casal, numa família, é porque hoje em dia, para a maior parte das pessoas, se não tiver 2 pessoas ganhando o pão da casa, você não sustenta a casa. Exatamente. Simplesmente não tem como. Achatamento salarial. Na época do seu avô, uma pessoa trabalhando. Como eu disse, vamos. Um aluguel, né? Quanto vale um metro quadrado de uma casa em São Paulo? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, tá na Paulista, pelo amor de Deus. Porque, caralho, não é possível. Não, eu quero, tipo, num lugar mais longe, digamos assim. Aluguel, pronto. Não, não quero comprar. Meu pai amado. A 57 fica um pouquinho mais barato, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, 57. Vamos pegar uma casa que já seja pequena. Seria 20 metros quadrados, eu acho que já é pequena. Então seria 57. 57. Eu vou colocar 58 para facilitar. Vezes 20. Já dá 1.160. Agora a gente já só vamos pegar 2 pessoas com salário mínimo. Mais a comida, que já está extremamente cara. Mais a conta de gás, mais a conta de luz, mais a conta de água, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Mas dependendo se quiser, se quer muito a conta da escola, que quer colocar o filho na escola particular. Acaba sobrando 0. Se não 0, pouco. Então, já é um detalhe bem interessante. Mas mesmo assim, nos pobres, sempre a mulher trabalhou, sempre tá? trabalhou. Desde a Eu tô época da dizendo minha assim, avó. Questão bombreal, digamos assim. Sempre ambos trabalharam, porque não havia como, né? Sempre, principalmente até na década mais... Na década passada mesmo, no século passado. Havia sim muitas mulheres como faxineiras, por exemplo, porque eram de classe pobre e ambos, tanto o homem quanto a mulher, trabalhavam. Então já tem esse ponto bem interessante aqui. Mas é isso aqui, não, eu só queria falar, porque isso aqui é uma coisa tão estúpida. Porque se você conversa com seus avós, você vai ver se eles foram pobres. A sua avó sempre trabalhou. A minha avó colhia algodão com meu avô na roça. Tipo assim, Os meus avós, minha avó e minha avó, são imigrantes japoneses e ambos trabalharam na horta colhendo tomate e vendendo tomate na feira. Ambos. Então, isso é uma coisa que eu sei. nós estamos falando da década de 30, 40. Na minha avó paterna, Então, 30, 40 já meus a avós. mesma coisa. A minha bisavó paterna trabalhava na roça com meu bisavô. Agora, bisavô, eu não tenho muitas informações, porque meu bisavô, eu não tive nenhuma conexão com eles. Acho que eles morreram muito tempo antes, até da minha mãe nascer mesmo. E se eles vieram pra cá também, eu não sei essas informações, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, muito bem. Então assim, isso aqui é papo de gente que não tem a menor noção da realidade.
Não, e aqui tem um ataque. O negócio é tipo assim: o cara consegue ser sexista pros dois lados. É. Hoje, vejo um bando de marmanjo encostado, trabalhando pouco e dividindo conta com mulher. A questão não é trabalhar pouco, como eu mesmo disse. Eu não sei se eu disse ou não. Eu disse? Eu não sei. Caso eu não disse, eu já trabalhei em CLT, 6 por 1. No caso, eu saía de casa às 8 e chegava em casa meia-noite, por conta da minha faculdade e por conta do trabalho. Eu trabalhei por um tempo, hoje em dia eu só vou fazer faculdade, mas não tinha tempo para fazer nada. Eu dormia às 8 horas, acordava, ia, trabalhava, ia pra faculdade e ia dormir. Eu não tinha nem tempo para fazer os meus próprios trabalhos, dependendo, eu dormia menos do que 4 horas para eu conseguir fazer o trabalho e ter o mínimo lazer. Então, é inviável alguém falar, não, trabalha pouco. É meio ignorância mesmo. Não vou falar estupidez, é ignorância. Não, eu vejo um monte de marmanjo trabalhando pra caramba Sim, e não e ganhando, dividindo conta com a mulher. porque não tem dinheiro. Então, né? Vira uma coisa muito absurda. Mano, é 20 metros quadrados. Pô, pra caber uma família de 3 pessoas, pô, 50 no mínimo, né? Então já vamos pegar essa daqui. Assim. Vamos fazer um 58 vezes 50. Já dá 2.900. $50 metros quadrados até acho bastante, acho que em geral, assim. Porque eu acho que uma casa pra comportar um casal, ou pelo menos, tipo, uns 10 metros quadrados pra cada, pelo menos até. Tipo, já ocupa alguma coisa, por exemplo, mas talvez ter 50 já é um pouco exagero, na verdade, mas ok, deu pra entender. Que acaba, né? Ignorância é simplesmente falar muito que não trabalha nada, entre aspas, só trabalha 12 horas com hora extra e ganha nada pra gastar tudo. E Dinheiro, entendeu? É uma falta de noção. Se você for rico, né, todo mundo compartilha da sua realidade, amigo. Eu entendo que temporariamente pode acontecer. Eu mesmo já passei por isso no passado. Eu não vou dizer o que isso quer dizer, mas vamos continuar. Mas tem que ser no caso, dividiu a mulher com... Dividiu a mulher não, dividiu conta com a mulher. algo transitório. Agora dividiu a mulher, você decida como você quer interpretar. Você conseguir mover dessa situação. Todo mundo tem que ver na sua realidade, obviamente. Maurício Donda pergunta. Ai, meu Deus do céu. Propaganda complicada. Opções de bancar sua mulher e não faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso da energia feminina nos lugares certos. Lar e família. Gente, isso aqui, ao povar ele... Acho que todo mundo consegue ver que é burrice isso, mas Não merece ok. atenção, ele merece, sabe por quê? Porque se ele fala isso, é porque ele falou isso pra uma audiência. Isso daqui, não, ele não é um int sozinho falando. Uma coisa que também eu não concordo muito com o Leo e Nilce, em questão geral, é o jeito que normalmente se comunicam, parece que eles falam com uma superioridade muito grande também. Uma soberba, melhor dizendo, do que uma superioridade. Parece que eles realmente sabem de muita coisa, que eles realmente sabem, só que falam com uma soberba de que falassem pra uma pessoa que fosse muito imbecil, digamos assim. Falando isso. Tem muita gente que defende isso, acredita isso. Isso é um discurso, mas é um discurso que está voltando e está ganhando espaço. Vamos falar, isso daqui é uma coisa que... É porque, como eu disse, não há um papel fixo do homem. Não, hoje em dia não tem um papel fixo do homem. O que o homem é hoje em dia? Porque antigamente era o cara que caçava, daí era o cara que sustentava a família. Aí, o quê? Hoje em dia não tem um papel fixo. Sabe, a mulher, mesmo que não tenha, ainda assim ela consegue se misturar, digamos assim, entre os meios. Agora o homem não. O homem não tem um papel fixo nem um meio para conseguir se exprimir. Então, já tem isso daí. um tipo de discurso que é Porque caso você fale, ah não, o homem do papel é tal coisa. Será mesmo que o homem do papel... O papel do homem realmente é, sei lá, por exemplo, sustentar a casa hoje em dia não é. Caçar não, faz milhares de anos que a gente não caça. Então, tipo, não tem um papel fixo do homem em si. Então, né?
é negativo, não só contra as mulheres, que são colocadas aqui nessa posição de dos lugares certos, lar e família, só que também contra homens. Aí, amigo, se não consegue ganhar dinheiro suficiente pra sua mulher não precisar trabalhar, Você é um você é um fracassado. fracassado. Isso daí tem que ser transitório. Isso eu acho interessante também desse comentário. Olha, isso não pode aceitar Só que é 2 minutos no máximo. isso. O fato de você precisar de 2 ganha-pão pra fazer o básico da casa hoje em dia, isso a Nilson falou, realmente, pra pobre sempre foi. Sempre tá? foi. Mas isso aqui, Sempre foi, sempre. Isso. Não, tipo, só você ver um filme de década, por exemplo. Ah, nossa, nessa casa aqui tem faxineira. Por que caralho se tem uma faxineira, né? Talvez seja porque um casal ambos trabalham. até a classe média alta tá nessa É porque realidade tá agora. cada vez mais difícil você ter condição de lucrar, ué. Isso daí é uma pressão de mercado. Não é porque você é um fracassado. É porque tem mais gente, achatamento salarial, é mais gente como Exatamente. pobre, É entendeu? porque antes você sustentava com uma pessoa só. Hoje você não sustenta. Mesmo que a mulher hoje em dia queira ficar em casa, que é uma opção, ou o homem também. Eu, na primeira casa que eu morei nos Estados Unidos quando eu fiz intercâmbio, era um homem que era dono de casa. A mulher que saía pra trabalhar. Ganhava mais, né? É porque ela ganhava mais. Eles tiveram um filho, lá é muito caro contratar empregado e coisa do tipo. É babá e Na Europa, tipo, aqui, por exemplo, é mais barato. Mas lá é muito, muito mais caro. tal. Aí eles conversaram e falaram, a mulher era enfermeira, ele era Que seria, tipo, realmente uma faxineira, assim, nos termos corretos, até, digamos assim. Porque seria uma coisa de luxo mesmo. cozinheira, ela ganhava muito mais que ele. Saúde nos Estados Unidos paga bem pra caramba. E aí Fizeram uma opção, quem eles que fizeram vai abrir opção. mão da Eu tô renda? dizendo. Exatamente. Ali eles tiveram numa situação, numa casa em que isso era possível. Mas, obviamente, isso não é regra. Aliás, está muito longe da regra. Então vamos... Aliás, tem algumas coisas que eu gostaria de comentar no futuro que isso daqui me lembrou. Mas ela vai comentar um ponto que eu me lembro que eu acho que é bom também deixar comentar. bem claro aqui. Isso é uma bobagem. Assim, é patentemente uma bobagem. Uma das muitas. Agora vamos falar o que isso representa. Depois o cara colocou uma defesa, falou não, que ele tá falando da mulher dele, não, ele tá falando aqui de... Ele deveria, se ele estivesse falando da mulher dele, ele deveria falar a minha mulher, a minha mulher, a minha mulher, não a mulher, né? Então já... geral, que a mulher tem que dedicar a isso, que ele só conhece dois casos em que a mulher não se masculinizou por ser CEO. Acontece que ele saiu do grupo agora, Foi substituído por uma mulher. a CFO, que era uma mulher, e tipo assim, o cara trabalha com mulher. Tem parceiras de comércio, de Ele negócio. foi tirado e ela foi colocada no lugar. Exatamente, já... Esse cara é burro. O que acontece, galera? Vamos falar sobre falta de inteligência aqui. A gente teve essa discussão no início da Ó, live. dá pra abordar esse assunto sobre vários recortes. Eu acredito que todos já foram abordados. Uma coisa que eu gostaria de falar é que vários recortes fazem parte do mesmo bolo. Vários cortes fazem o mesmo bolo. Então, você querer comentar alguma parte, ainda assim é uma parte dela. Só dando um contexto para o futuro. Assim, a questão de feminismo e tudo mais, de mulher e tudo mais, eu acredito que isso já foi exauridamente abordado, tá? Então não estamos desprezando os outros pontos de vista a respeito desse assunto. Não, com certeza, só depois começaram a falar que é burrice, essas coisas, mas enfim. Mas vamos abordar um ponto de vista. Melhor Mas a gente não está menosprezando, só vamos falar que é burrice no futuro. o Pedro ali. O cara está sendo julgado por ter uma opinião. Aqui já coloca, a gente não vai menosprezar nenhum outro ponto de vista. Começa já menosprezando no segundo seguinte, mas ok. Tá. Você é julgado pelas suas opiniões, Pedro. Na sua vida inteira, todas elas. Sim, Pedro, ele está tendo Como é que... julgado. Mas realmente, na questão da livre arbítrio de opinião, você fala o que você quer. Agora, esteja preparado para escutar o que você não quer. Você passa julgamento sobre o caráter de alguém. Assim, Pelas desse coisas que ele jeito. faz, pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele pensa. Exatamente, sim, ele está sendo julgado pela opinião dele, sim, querido. Sim. Sim, é isso mesmo, Pedro. E você também agora. Quando o nazista tem uma opinião, Não é. Aí eu ia falar, a gente não vai menosprezar, só menosprezando literalmente no segundo seguinte. contra judeus, ele é julgado por essa opinião. Liberdade de expressão, gente, não é a ausência de consequência pelas coisas que você disse. Vamos deixar bem claro isso. Você pode dizer, mas depois você aguenta a resposta. Quer falar? Não, fala como é que é. Falou o que queria, ouviu o que não queria. Isso acontece comigo, com o Leão, todo mundo. Todo mundo. Todos nós. Mas vamos falar aqui da inteligência. O que acontece? O rapaz aqui, claramente é uma pessoa que tem dinheiro. Ele é dono de um grupo de educação. Eu fui dar uma olhada aqui, é o cara que criou o Easy Taxi, que foi uma startup que foi vendida depois por Cabify. Depois Não tenho nada de comentar sobre isso, eu só pausei porque se eu falou pause, você vai ter algo, não tinha. ele criou uma empresa também que tinha alguma coisa de cosméticos, se eu entendi direito, que também acho que foi vendido pra Natura, mas essa não teve tanto sucesso, pelo que eu li. E hoje ele tem essa empresa de educação, que ensina empreendedorismo. Existem pessoas que são muito safas em determinados aspectos da vida, tá? Elas conseguem se dar bem, elas sabem os caminhos. Vêm as oportunidades, abraçam as oportunidades e ganham muito dinheiro.
ganham renome, constroem fama e coisa do tipo. Mas você ser safo desse tipo, desse jeito, não quer dizer que você é inteligente. Por quê? Porque aqui tem dois problemas. Primeiro tem um problema moral. Quando você cresce, se você crescer normalmente com valores e coisa do tipo, você vai absorver várias coisas da sua vida que vão te impedir de fazer certas Novamente, eles falaram que não vai menosprezar. coisas para as outras pessoas em público e coisa do tipo. Não, mas Você tem um filtro moral. Fala, não vou fazer isso porque eu acho errado. Isso te previne. até agora eu não vi uma outra coisa além de menosprezar, mas ok. Isso é uma coisa que, como eu disse, eles parecem falar com soberba. É algo que me incomoda um De pouco. fazer várias bobagens na sua vida. Mas tem gente que não tem esse filtro, tá? Em vários aspectos. Alguns em mais aspectos, outros em menos. E aí a única coisa que resta para essas pessoas para evitar esse tipo de bobagem, esse tipo de comportamento destrutivo, é um pensamento estratégico pragmático. Você tem que ser inteligente. A sua moral não vai te parar, o seu senso de autopreservação tem que te parar. Mas inteligência não é igualmente distribuído para todo mundo. E aí que você vê um problema disso. Isso daí é uma falta de inteligência tão absurda, que é o seguinte: existe uma lógica de você apelar Eu não tenho muito o que comentar, meio que ele está estabelecendo o argumento dele, sabe? Então, para essas posições. O seu Eu posso senso voltar de aqui pra autopreservação tem que te parar. Mas inteligência não é igualmente distribuído para todo mundo. aí ó. Não vamos menosprezar outros pontos de vista. E aí que você vê um problema disso. Isso daí é uma falta de inteligência tão absurda, que é o seguinte: existe uma lógica de você apelar para essas posições mais radicais, de lacrar na internet, sabe? Essas coisas, você sabe que você vai falar, vai dar polêmica, os outros vão falar de você, uma galera vai te hatear, mas uma galera vai se identificar com o que você tá falando, e a galera que vai olhar o que você tá fazendo, de repente vai comprar os seus produtos, e aí você se promove. Tem um monte de gente que trabalha assim na internet, tá? Principalmente a galera que vende curso. Só Porque falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Se não me engano, uma música de Ludmilla, né? tem porém. Essa é uma lógica que funciona pra galera que tá no grind do crescimento. A galera que tá tentando crescer. A galera que tá querendo um público. Porque mesmo que 70% das pessoas te critiquem, os 30% que vão se identificar com você e te aprovar é um público potencial que você não tinha antes. Então é crescimento. Só que tem um porém. Chegou um ponto que você tenta. Chega um ponto que não tem mais onde crescer, né? Chega um ponto onde você já tem uns 30% do Brasil, digamos assim. Chega uma hora que você cresceu. Você chegou lá. Você já tem algo Você a tem uma perder. fonte de renda estabelecida. Exatamente. Você tem algo a perder. E aí, que mesmo para a pessoa mais oportunista, certas coisas que você fazia no passado que te ajudou a te promover, você não pode fazer mais. Porque agora você tem algo a perder. A sua inteligência tem que entrar. E aí não é o cara que é safo, não é o cara que é oportunista, não é o cara que sabe. Não, administrar, é o né? cara que é inteligente. Aí que você vê o cara que é inteligente. Não tem muito o que comentar, ele está colocando o ponto dele e é. Vai administrar a vantagem conquistada. Exatamente. E são coisas que não conseguiria contra-argumentar, digamos assim. Porque o cara que é safo, o cara que é oportunista, ele sabe se dar. Porque ele só tá falando meio que alguns fatos mesmo. Como o fato de ser safo, oportunista, mas a questão realmente que eu discordo, só que não sei especificamente onde conseguir falar sobre, que seria até Conquistado. outra época. Exatamente. Porque o cara que é safo, o cara que é oportunista, É mais a questão da falta de inteligência mesmo, né? Porque pra mim ele só tá falando alguns fatos, argumentos que basicamente isso acontece. ele sabe se dar bem. Só que ele sabe repetir padrões de comportamento. Ele não sabe direito quando usar cada coisa. Ele sempre vai entrar no automático para tentar tirar vantagem e se promover. Sempre vai recorrer a uma fórmula que deu resultado. E principalmente nesse mundo aí do vender curso de empreendedor. Isso daí é uma verdade muito grande. Tipo, esquema de pirâmide de vender curso. Isso é uma coisa aí que é só repetir. Se der grana, mas você tá repetindo. Um coach, coisa do tipo. Se esse cara do eu faço o que aconteça, eu falo mesmo, bababá, não fico com essas bobagens da galera, eu falo que eu jogo a real pra você, compra meu curso que você vai saber. Sabe, essa galera, essa coisa, tipo assim, nesse mundo, essa coisa funciona. Depende também, porque tem muita gente que fala isso e realmente fala algumas coisas que são necessárias ser ouvidas, às vezes. Tem vezes que falam coisa idiota. Só que no momento que você se estabeleceu, que você tem algo a perder, você não pode mais entrar por padrão nesse tipo de comportamento. Você não pode. Aí que entra a inteligência. E aqui que falta, obviamente. Porque o cara, ele tem que fazer várias caixas para colocar isso lá. Ele teve vários momentos para poder parar Não vamos menosprezar. o que ele estava fazendo e pensar direito. E como que a gente sabe que isso daqui é burrice? Porque o cara perdeu o cargo de CEO dele. Esse é materialmente quantificável. Mas eu acho que esse caso foi um caso de esticando a corda. Que não é a primeira fala polêmica. E eu acho que ele foi esticando. E não tinha dado nada, ele tinha lucrado até então. E foi a primeira vez que ele ultrapassou e foi cancelado por pares, entendeu? Até então ele estava sendo criticado pela esquerda, pelo seu... Ele revertiu.
Esse daqui já começou a ter coisa que eu vou contra agora. Tem muitas vezes que pessoas são, digamos, criticadas pela esquerda e pela direita, não vou falar os dois, e o que ela falou é verdade, né, tentar reverter, mas tem muitas vezes que é verdade, no sentido de só tentar reverter o nada, né, só tentar reverter o porra nenhuma. O discurso ia crescendo. Não, pra mim isso foi uma pura falta de interesse. Não É porque tem- você tem uma visão crítica das coisas e você tem noção, mas o público com o qual ele dialoga nem sempre tem. Não é um público que. Tanto é pelos comentários que eu tô vendo, alguns Aqui já não vamos menosprezar. comentários, não todos, claro, viu, meu querido chat chamado. Mas eu vi dois aqui falando uma coisa, inclusive. Tipo assim, eu vi um sujeito aqui falando que mulher realmente tem mais jeito pra cuidar de casa. Tudo bem que é uma frase babaca, né? Ainda assim, não vamos menosprezar. Falando, você é burro. Isso é a definição de menosprezar. Então, assim, é com esse pensamento que esse cara dialoga, entendeu? E é uma fala completamente de senso comum. Tipo assim, ouviu do vô, ouviu da avó, vem de um lugar de nenhuma crítica, nenhum pensamento analítico sobre. Agora vem uma coisa que eu gostaria de argumentar, por exemplo, que é mais a questão, como eu disse, o papel do homem. A mulher tinha esse papel. Hoje em dia não tem mais. E o homem também não. Então quando diz que a mulher tem mais jeito, digamos assim, muitas vezes realmente é pela repetição, mas também porque antigamente já havia um papel, antigamente já tinha esta questão geral. Então entram muitos fatores que vão extra de só, tipo, comum. Principalmente em outros termos, como por exemplo, a mulher normalmente consegue falar mais, por exemplo, consegue se comunicar mais e até mesmo, até às vezes, muito melhor o filho e a filha do que o pai. Muitas vezes o pai é conhecido por que não fala porra nenhuma, e é isso, sabe? E algumas vezes é um pai que fala muito, né? Mas normalmente é a mulher que numa relação heterossexual que normalmente é a que fala, que consegue comunicar, consegue fazer tal coisa, ao contrário do homem. Um normal, no caso, tipo, um padrão assim. Sobre o que tá falando. E é com essa galera que esse cara dialoga, basicamente. É com quem não tem nenhuma visão crítica analítica. Não vamos menosprezar. Quem não olha e não se faz perguntas sobre por que a realidade é assim, por que é assim. Entendeu? E é isso, ele lança esse tipo de frase para um público que não vai dialogar. Acontece que, de direita ou de esquerda, existem mulheres CEOs e que tem tanto E isso é verdade. Direita e esquerda tem mulheres CEOs. poder quanto ele, ou mais. Isso é um fato. E aí que foi o lance. Ele se meteu com gente poderosa. Ele criticou pessoas. Porque talvez vai parecer que eu tava só interrompendo a Nilce, não interrompendo o Leão, mas o Leão só ficou falando alguns argumentos e fatos que meio que... O que eu tenho a adicionar? Nada. Sabe? Vai ficar uma impressão muito ruim, mas não. É mais porque ela coloca mais um argumento, opinião, do que o Leão coloca, tipo... É um fato, como eu disse, né? É um fato que tem mulheres em ambos os lados. Só que ele está falando, tipo, mas uma pessoa que é mais sábia, ele estava explicando. Não tem como contra-argumentar uma explicação. Pessoas que têm poder de impacto. Uma das respostas que ele recebeu foi da Luísa Trajano. Então, tipo assim, você entendeu? Se ele estivesse falando, por exemplo, de mulheres cientistas, de mulheres universitárias, professoras, acadêmicas, eu não acho que teria uma reação tão grande assim. O esticar da corda dele aconteceu porque ele meteu-se com gente mais braba no dinheiro que ele. Não, é porque ele falou de gente do meio dele, né? E aí acabou se virando. Não, você não pode falar essas coisas. Ponto. Agora, Ainda mais. assim, no sentido moral, tipo assim, seria muito bom que você nem pensasse essas coisas, né? E eu gostaria de trabalhar a respeito disso. Eu queria de criar conteúdo para conversar com homens sobre isso. Porque eu entendo que existe, sim, a galera que é sexista por defender lá seu monopólio. Tem gente que é sexista porque, por algum motivo, acha que tem poder, porque não faz sentido isso. Que poder que você tem, mas ok? Tem gente que é sexista por padrão, ou por repetição e outras coisas, né? Eu vou falar. E existe também uma galera que talvez, se tivesse um momento de pausa, reflexão e questionamento, talvez mudasse de ideia. Por que eu falo isso? Porque já aconteceu na minha trajetória de conversar com alguns homens e mudar as ideias deles a respeito de algumas coisas. Um dia eu conto essas experiências. Mas no caso desse aqui, Eu até fico curioso pra ela contar eu isso acho desse. que ele foi esticando a corda. É uma pessoa que já acompanhou muito eles. Até hoje eu acompanho. Eu nunca vi ela falando sobre essa E experiência. ele não percebeu com quem que ele tava se chocando aqui, entendeu? O grande lance foi esse.
Claro assim, ainda mais pra galera defendendo ele, você tem as desculpas dele. Ele reconheceu que ele tá errado. Então se ele tá gastando saliva pra defender, Não tô gastando saliva pra defender porque eu sei que ele está errado, né? Tem pontos e pontos que eu sei que ele está errado. Obviamente, como eu disse, a mulher às vezes ela é um pouco melhor pra, digamos, realmente criar um lar, entre aspas, porque ela é mais comunicativa que o homem. Ela consegue ter um intrasocial, se eu estiver correto, essa é a palavra, um intrasocial muito melhor do que o do homem. Por conta disso, acaba tendo uma relação melhor com os filhos, acaba tendo uma relação melhor. Mas aí é uma questão do homem também aprender a fazer isso. Também tem muitos homens que contêm um interpessoal muito bom. Eu não sei se é o interpessoal ou o interpessoal, mas é um dos dois, onde é basicamente em relações sociais. Que a mulher normalmente já tem um pouco melhor do que o homem, porque o homem normalmente não conversa. Ele fala pinto e começa a rir. Né? Nem sempre, né? Tem muitas vezes que, por exemplo, tem muitos amigos que conversam um papo muito filosófico, muito profundo e tal. Só que não é todos os homens. Isso é uma coisa que tenha que ter noção. Né? o cara que você tá defendendo falou assim: fiz bobagem. Ontem eu errei feio num texto aqui no Instagram e quero reconhecer o erro e pedir desculpas. Muitas mulheres se sentiram machucadas pelas minhas palavras e eu Até achei meio engraçado que foi no dia seguinte eu já perdi o cargo. Eu achei meio interessante. estou profundamente chateado No sentido de, caralho, as pessoas estão atualizando o Instagram dele. Puta merda. por ter magoado essas pessoas. Fui infeliz no meu texto ao dizer qual tipo de mulher eu gostaria para a minha vida e acabei tocando em pontos sensíveis usando palavras que não deveria usar. Em 2015, fundei a Single, startup que tirou dezenas de milhares de mulheres de situação de violência familiar e subemprego, fazendo Eu não sei dizer. com que ela chegasse a triplicar a sua receita conosco. Obviamente, ele está Eu não sabia nem da existência desse homem, né? Por isso eu não posso confirmar. No G4, a minha sócia e CFO é a mulher que assumiu no lugar dele. Aquela quem cuida do caixa da empresa é uma mulher. Aquela quem, enfim. Algo infelizmente raro em grandes empresas como a nossa. A Misa é uma profissional competentíssima e nossa empresa nunca teria chegado onde chegou sem ela. Ou sem as centenas de mulheres que trabalham conosco. O cara tem empresa de educação, eu assumo que normalmente as mulheres são sobre-representadas em mercado de educação, né? Você vai ver... Sim, isso acontece normalmente você pensa tipo professora e não professor, por exemplo, né? Mesmo que eu acho que hoje em dia talvez tenha mais professor do que professora. Isso daí eu não sei, pelo menos no lugar que eu estudei. No ensino médio tinha mais professor do que professora. E aí até mesmo no fundamental, se eu não estiver enganado, tinha mais professor que professora. Eu não lembro direito, minha memória tá meio ruim. Quantidade de Principalmente sobre essa época. seus trabalhos normalmente são sobre-representados em relação ao que elas representam da população geral. Em momento algum no meu texto, eu quis questionar a capacidade de uma mulher ser CEO. Disse única e exclusivamente com palavras erradas e com tom errado quem eu gostaria do meu lado como minha mulher. Desculpa, você não disse isso único. Ele falou com as palavras erradas e com o dom errado, né? Então, dá pra dar uma desculpa, realmente. Ele então falou mulheres, mas queria falar mulher, né? Minha mulher, das mães, ok. Exclusivamente. Você disse que a mulher serve melhor, enfim. Todo mundo viu aqui. Todo mundo viu. Minhas palavras não representam o G4, o que o G4 é como empresa. Obviamente o cara fez a coisa certa, que é, se a coisa nobre nesse sentido, que é, obviamente, tirar A empresa dele da responsabilidade. Temos o orgulho de merecer a confiança de muitas mulheres executivas de sucesso. E aprendo com elas diariamente. Minhas sinceras desculpas por causar esse desconforto a Não foi no dia seguinte, perdão, falei bosta. todos vocês. O lugar das mulheres onde elas quiserem estar, seja na vida pessoal, seja no mercado de trabalho. Mais uma vez, mil desculpas. Então, assim, o cara reconheceu isso, pelo menos, tipo assim, já é um passo a mais que muita gente não dá. Isso foi importante. Isso foi importante. Não acho que tenha reconhecido de verdade, mas ok. Mas foi importante, mas aí entra a nossa visão crítica. A gente tem que entender que se fosse só as professoras, ele provavelmente não teria feito isso, porque já houve outras polêmicas. Tá, eu vou pesquisar caso eu esteja falando merda sobre homem ou mulher no estágio, no âmbito educacional. Já dá pra ver que eu estava errado, porque pelo menos no ensino médio era mais homens, se eu não estiver enganado, mas a minha memória é muito ruim dessa época. Eu sei que na escola era mais mulheres, ou era mais homens. Não, eram mais mulheres, eram mais mulheres. Era. Então falei merda antes. Olha, aqui ó, no ensino médio, então faz sentido, porque no ensino médio eu acabei vendo mais homens do que mulheres, porque acaba ficando mais meio termo. Na educação básica, então seria, tipo, no ensino médio, ou cabeça.
da alfabetização, me lembrei a palavra. Creches e pré-escolas seriam, né, tipo, jardim, digamos assim, jardim de infância, 97 também, caramba, e 77 será um fundamental, realmente, e 57% no ensino médio. Uma coisa bem interessante, aliás, porque no ensino médio fica mais metade a metade. Achei interessante isso. E esses aqui, né, seriam creches, ensino fundamental e educação básica. Eu chuto que educação básica, não sei se é no... Não, seria faculdade, seria realmente mais alfabetização mesmo. Então, ok. Ele não recuou. A gente precisa entender um pouquinho qual foi o problema aqui. O problema é que a fala dele deixa numa posição desconfortável a sócia, que ele tá reconhecendo aqui como pessoa competente, importante. Se fosse eu aqui magoada, que não impacta nada na vida dele, dificilmente a gente teria um problema, um pedido de desculpas, gente. Não, as coisas Dificilmente. Se fosse um qualquer, não teria um pedido de desculpas. Gente, vamos ser sinceros, né? A coisa que eu quero lá, desculpa por ser homem. Não é desculpa por ser homem. Tem muito... Isso daí é uma coisa bem interessante. Você desculpa por ser idiota. Isso aqui é desculpa por ser idiota. Se você acha que isso é ser homem, você não sabe o que é ser homem. Então me diga o que é ser homem. Como eu disse, não existe papel. Não tem papel. Não tem um papel hoje em dia. Então o que caralhos é ser homem? Mais de 1 milhão de... Oh, meu Deus do céu. Desculpa por ser Voltando. idiota. Isso aqui é desculpa por ser idiota. Se você acha que isso é ser homem, você não sabe o que é ser homem. Desculpa. Tem muita gente que não sabe mesmo, é isso. Eu Eu acho assisto que propaganda, né, pra Repúblico, no caso, como seres humanos normais, né? Mas Hoje com a internet, esses podcasts de testosterona, eu não deixo, minha mulher nunca... E tem um aspecto que eu achei interessante. você disse, mas esse daqui não é o papel de ser homem, então qual que é? Diga-nos. Você não sabe também. Igual eles também não sabem, porque não existe hoje em dia. Desculpa. Tem muita gente que não sabe mesmo, é isso que eu acho assim. Eu acho que Hoje com a internet, esses Então qual que é? Tem muita gente que não sabe, e você sabe, Então diga-nos qual que é. podcasts de testosterona, eu não deixo, minha mulher nunca... E tem um aspecto que eu achei interessante na fala dele, que ele fala assim, que tem que ser cascudo pra ser CEO, né? Pra estar na posição de liderança, tem que ser cascudo. E aí vem algumas falas que você pode dizer, não, mas isso também é senso comum, mas pô, faz sentido. Mulheres sangram uma vez por mês, cara. Eu entendo, muitas mulheres são muito cascudas. Né? Até vou deixar ela terminar, assim, de eu falar. É sério, você ir trabalhar com cólica e administrar as alterações hormonais que você tem, isso é um negócio que demanda uma gestão emocional que, cara, um cara desse que senta e escreve um negócio desse, não, desculpa, mas não tem. Não vamos menosprezar. Esse argumento que eu vi sendo repetido aqui no chat, e é só por isso que eu tô mencionando ele, de que o homem tem essa coisa de ser mais cascudo, de fato, não tem que... Deixa eu te falar, não tem. Então a mulher é mais cascuda, ponto, é isso? Não tem contra-argumento, beleza. Já vou falar isto, né? Não é verdade. Ambos são muito cascudos, porque o homem e a mulher têm que ser mais... realmente casca grossa pra tancar algumas coisas. E ambos têm que ser cascadura, cascudo, né? Tanto o homem, porque o homem em si, ele é o que, pelo menos no Brasil, né? O que mais sofre depressão. Não, é o que mais se mata, na verdade. A mulher sofre mais depressão, mas dentro de todas as pessoas que mais sofrem depressão, a mulher consegue gerenciar melhor isso para não se matar e o homem acaba se matando. Porque não tem um bom gerenciamento. Realmente, a mulher não tem essa cascadura no sentido emocional. O homem não. O homem tem um outro tipo de cascadura. Ele é outro tipo de cascudo no sentido de aguentar porrada calado. Eu digo isso em questões morais, éticas e muitas outras coisas. Mas como eu disse, eles são os que mais se matam porque a gente não tem uma boa gestão emocional. E isso é uma estatística que não tem como você contestar. Homens se matam mais que mulheres. Ponto. E querer falar, não, a mulher é mais cascuda, não é verdade. Em questão emocional, sim. Em questão psicológica, elas conseguem gerenciar muito melhor isso do que um homem. Agora, um homem consegue ser cascudo nesse sentido de
ter que ser cascudo. No caso, nesse sentido que é ruim, não vou negar. É um cascudo que é ruim, porque você tem que se blindar a uma coisa que acaba consequentemente te fudendo. No fim, ambos são cascudos, em questão geral, né, na conclusão de meu pensamento, mas querer que afirmar que um é mais do que o outro, eu acho ignorância até, talvez. Se você tivesse as condições de acordar menstruada num dia de chuva, pegar transporte público, chegar no trabalho, ter que lidar com chefe chato, assédio sexual ou moral, Eu já tive que lidar com ambos. e você controlar suas gestões porque você precisa trabalhar, sabe? Já tive assédio moral e sexual. Isso é ser cascudo. Desculpa, isso é ser cascudo. E o homem, de ser menosprezado em todo o âmbito de trabalho, em simplesmente, quando ele faz qualquer coisa, ele não é minimamente recompensado. Em simplesmente ter que caçar, digamos assim, eu utilizo essa palavra, um mínimo apreço por qualquer pessoa, ter que simplesmente buscar o seu espaço, não é ser cascudo, então não é, pelo visto. Tem um livro muito bom, que vai um pouco contra isso também, que é Como Homem. Eu não me lembro agora o nome da autora. Como Homem. Feito Homem. Nora Vincent. Esse aqui é bem interessante, é um livro muito interessante no sentido geral mesmo, de que esta mulher aqui se passou durante 1 ano e meio, né, 15 meses, se não me engano foi 15 meses, quase 1 ano e meio, quase, nossa, não, foi 18 meses, se eu não me estiver enganado, 18 meses, onde é basicamente ela se passando por um homem durante este 1 ano e meio, e ela não conseguiu terminar o experimento que era para ser 2 anos. Porque a pressão de um pro outro é diferente. O cascudo de um pro outro é diferente. O leão, eu acho que ele não sabe, por exemplo, qual é o cascudo do homem em si, porque eu não sei se ele já trabalhou em escritório, ou até mesmo no trabalho que ela trabalha no livro que ela relata, que é revendedor de carro. Quando você é um homem, você não tem o cascudo de emocional de ter que lidar com assédio, de ter que lidar com simplesmente a questão talvez de menstruação, de cólica, dessas coisas, mas tem que lidar simplesmente com ter que sempre ir atrás do seu espaço mínimo, nem que seja, sempre ter que ir atrás de qualquer mínimo apreço que você tenha pelas suas próprias relações, sempre ser preparado em questão emocional para você receber um cuspe na sua casa caso você se aproximar de uma mulher. Sempre tem que ter o espaço, digamos assim, sempre caçar o espaço dele dentro da sociedade em si. Porque, como eu disse, não tem um papel. Então a gente tem que buscar esse espaço dentro da sociedade, dentro desses âmbitos. Já que a gente não tem. A gente não tem este trabalho, já não tem este lado, digamos assim, de ter um papel. Então a gente tem que ir atrás dele, a gente tem que buscar o espaço. Então, que normalmente a mulher normalmente não precisa, porque quando, por exemplo, ela no livro que ela relata, quando conseguia vender, tinha uma boa venda, tinha algumas coisas assim, nada acontecia. Agora, quando uma mulher fazia, tinha uma comemoração inteira somente para ela. Tinha um incentivo, havia um incentivo para ela continuar fazendo essa coisa, havia um incentivo, e além disso havia uma motivação para continuar. E um espaço já pré-feito. Agora, para o homem, não tinha nada. Então já começa por aí. Obviamente, a mulher ter a comemoração, porque normalmente não tem mulheres, e daí conseguiu vender, que bom. Só que ainda assim é um ponto de que já coloca um espaço a mais, onde o homem acaba não tendo. Acho que consegui dizer assim, mais ou menos. Então você tem que ser cascudo também. Você querer dizer que a mulher é cascuda e ponto, não. Ambos são cascudos, só que em âmbitos totalmente diferentes um do outro. Isso pra mim é ser forte pra caramba. Você não mandar o seu chefe catar coquinho na descida porque você tem que cuidar dos seus filhos e você precisa daquele emprego. Isso pra mim é ser... Ambos podem fazer isso, né?
o homem e a mulher conseguem fazer isso. Uma força, sabe? Agora, você responder uma caixa do Instagram, botando toda a sua carreira profissional a perder, isso pra mim não é ser cascudo. Isso é ser impossível e, entendeu? Desculpa. O Não vamos menosprezar. grande problema disso, do ponto de vista masculino, de onde que vem esse discurso, tá? O que que acontece? A gente veio de sociedades antigas no passado e que o homem, de fato, quando a gente fala de força masculina, que o homem de fato ia pra guerra. A gente tá falando de força psicológica, a gente tá falando de força mental, a gente tá falando de lutar com os outros até a morte, tá? E isso norteou a noção de masculinidade por muito tempo. Só que a gente tá agora num ambiente contemporâneo em que você não precisa fazer mais isso. Aí essa coisa E daí eu lhe pergunto, então qual que caralhos é o papel do homem? Porque não há um papel do homem. da luta, Como eu disse, temos que buscar um espaço. de eu ser cascudo, de ser resistente, Pela que, sobrevivência, que né? antigamente era tipo assim, era fisicamente. Eu sei, emocionalmente, como eu acabei de dizer, a mulher consegue gerenciar, consegue ser mais resistente realmente nessa parte emocional e psicológica. Agora, o homem não. E é mais isso que a gente está mexendo hoje. Era fisicamente, começou a ter a implicação, tipo, mental, moral, psicológica. E eles acabam aplicando essa lógica que você tinha dessa lógica masculina, da força de ir pra guerra e coisa do tipo, a funções hoje de escritório. E fala assim, como o homem era... Novamente, eu acho que ele não trabalhou em escritório, por exemplo. Não sei se ele trabalhou ou não. Mas, como eu disse, como ele está dizendo mesmo, não tem mais esse papel. Mas justamente por conta disso, tem que ir buscar, tem que ir atrás, tem que trabalhar 3 vezes mais do que o outro, senão você não tem a mínima motivação do porquê continuar. Esse é o ponto que eu tô querendo colocar bem claro. tradicionalmente cascudo, esse é um valor masculino que a gente transfere aqui pro dia de hoje. Vamos deixar bem... Deixa eu só ver uma... Tá, ok. Só ver uma coisinha. Não é isso. Aqui. Propriedades. Tá certo. Ok. Bem claro, gente. Quando você está falando, você pode falar de questões físicas, guerra, você pode argumentar que o homem tem uma vantagem, porque, em geral, não para todos, Isso daqui eu vou... a força do upper body dele, da parte de cima do corpo, é de fato em média mais alta. Em questão geral, caso uma mulher e um homem malhem no mesmo tempo, no mesmo tanto, mesmo tudo, igualzinho, o homem vai ser mais forte. Biologicamente falando, a testosterona, por conta que a gente tem, acaba liberando um estímulo maior pra gente ter músculos do que a mulher. Então, mesmo que tenha mulheres realmente, por exemplo, maior do que eu tenho 1,60 m. Eu tenho muita bem noção de que tem mulheres maior do que eu. E bem mais fortes até. Mas em questão biológica, se a gente colocar ambos lado a lado, o homem vai se tornar mais forte. Mesmo que em questão talvez, realmente média talvez, tenha mais mulheres e homens realmente competindo ali em meio termo, digamos assim. Ambos acabam ainda ganhando, eu acho, o homem, por conta que ainda tem mais homem na academia, essas coisas. Mas ambos têm o upper body, e até mesmo dependendo do homem, se ele não pula de perna, o lower body, né, as pernas bem mais fortes. Os homens iam pra guerra e brigavam. Você pode argumentar que o homem tem uma agressividade física maior? Eu não sei se tem algum dado da psicologia que não pode se basear. Tem. O homem, baseando em meio que burrice, digamos assim, a mulher, quando tá em TPM, tem mais testosterona. A testosterona, o que exatamente ela é? Falando em termos muito leigos, também porque eu sou leigo, ela basicamente é o hormônio da masculinidade, de agressividade e força. É isso a testosterona, em um grandíssimo resumo. Baseia, mas enfim, de repente você pode dizer, mas você não tá mais indo pra guerra, tá? Você tá indo por escritório, E você tem que buscar o seu espaço, tanto quanto a mulher. vai ficar o dia inteiro Obviamente, ambos se buscam pelo seu espaço, sim, mas um tem já uma motivação, inspiração, muitas outras coisas, ao contrário do homem. dando Microsoft Teams, escrevendo e coordenando a galera. Não só isso, então, em tipo algumas assim, funções não, aí que tá. que você tem que ter algumas características que eles atribuem mais às mulheres. Eles mesmos atribuem mais às mulheres. Quando você tá falando do homem de antigamente, da Sim, isso é verdade, não tem nem como te falar. Tem muitas funções que meio que, digamos, psicológica e emocional que acabam sendo mais pela mulher. Tá? força física, da guerra, pancada, vai pegar suas armas, você vai lutar com outra até a morte. Ali você tem uma característica masculina que é própria da fisicalidade masculina, em geral, não todos, tá?
Porque, obviamente, hoje em dia, você vai num monte de academia, tem um monte de mulher que carrega muito mais peso do que um homem, que é a maior parte dos homens. Vou Esse deixar bem claro. argumento não é válido. Não, mais vamos no colocar mercado de trabalho. historicamente. Mas agora, quando você transfere isso pro mercado de trabalho, que você tá falando de você trabalhar no escritório, a galera quer pegar essas noções de masculinidades e aplicar pra coisas tipo gerenciamento, coisas que são psicológicas, mentais. E não faz. Eu concordo até te falar que não faz sentido, mas ainda assim você tem que ter o cascudo também. Ambos têm que ter o cascudo psicológico e mental. E eu concordo em não você falar, nossa, por conta que a gente é cascudo fisicamente, a gente vai ser. Não, não tem como você ser, por conta do seu corpo, você ser na mente. Não é assim que funciona. O seu corpo pode ser um escudo para o seu cérebro, mas a sua mente não é um escudo para o seu corpo. É diferente, obviamente, mas ambos têm que ser cascudos. Então eu quero deixar isso bem claro. Faz o menor sentido. Porque não faz o menor sentido, porque assim, qualquer indivíduo, independente do gênero, sentado no seu lugar, tem o mesmo equipamento mental para poder gerir aquele tipo de coisa. Não necessariamente qualquer ser humano, mas ok. E aí que tá, porque assim, às vezes é. Tem, por exemplo, eu tenho TDAH diagnosticado. Uma pessoa com TDAH, por exemplo, ela tem a parte, se eu não me engano, fala pré-frontal do cérebro, literalmente menos desenvolvida que a parte traseira. O que isso quer dizer? A parte da frente do cérebro é menor do que o cérebro de um ser humano normal. Então, meio que eu não tenho as mesmas capacidades que um ser humano normal. É mais cascudo que você. Pra você, que coisa. E aí que tá, porque assim, às vezes é mais cascudo que você. Tem muitas mulheres que têm mais cascudo e tem muitos homens que acabam também sendo mais cascudo. Vai variar, varia. Como eu disse, ambos são cascudo. Isso é um fato inegável. Pra você, principalmente em atividades coletivas desse jeito, se você, tipo, o mundo empresarial, uma coisa que você tem que aprender é dominar sua impulsividade e agressividade. A coisa que antigamente era bonificada quando você ia pra guerra, que era você pular na frente e lutar e tal, que era símbolo de honra e tal, hoje é a coisa que te lasca. Porque o dia que alguém disser uma coisa atravessada pra você, e você, sabendo que não deve dar uma resposta atravessada e ser agressivo, fizer isso mesmo assim porque você não se controlou, Isso é fraqueza. você vai... Isso é fraqueza, isso é uma coisa que eu concordo mesmo. Você vai se comprometer na sua profissão. Mesma coisa, o dia que você tiver uma ideia de uma coisa que você quer colocar pra fora e coisa do tipo, e você precisando reavaliar isso que vai sair da sua boca ou da sua mão, você não fizer isso por impulsividade, Também é uma você vai se dar fraqueza. mal na sua carreira. Isso é uma fraqueza. Então, na verdade, hoje, o mundo moderno, se você quiser ter sucesso, você precisa dominar esse tipo de coisa. Você precisa dominar. Eu não tô dizendo Que é fácil. que é fácil. Eu tô dizendo que você precisa dominar. Eu sou impulsivo pra caramba. Então, assim, Meio que muitos homens vão ser mais impulsivos em geral mesmo. Não à toa que o número de suicídios, eu acho que, em questão geral, tá no mundo inteiro, é maior para homens do que mulheres, porque simplesmente é muito mais impulsivo, muito mais do instinto do homem de ser impulsivo e fazer na hora e foda-se, do que uma mulher. Então, quando ele foi falar mal de mulher aqui, que ele falou mal, tá? Ele falou, não, isso é só pra minha esposa. Não, ele falou, é porque as CEOs ficam muito masculinizadas, eu só conheço 2 exceções. É aquele cara que trabalha no mundo corporativo que eventualmente ele vai ter que sentar numa não vamos menosprezar. reunião com um monte de CEO ou com uma outra empresa que ele tá negociando e na cadeira de CEO tá uma mulher. Isso é de uma estupidez tão grande. Mas enfim, a questão é, o cara no ato de falar isso de mulher, ele demonstrou a falta de capacidade dele de dominar uma das facetas do que é ser homem, que precisam ser dominadas se você não quiser tomar um revés igual ele tomou agora. Então, o que é ser homem é também ter a questão psicológica e emocional. É isso, então. Esse é o papel do homem. Gostaria de questionar isso mesmo. Entendeu? O cargo de CEO Muito dele. bom. É tudo questão de inteligência e autocontrole. E assim, gente, fica esperto com esses discursos, tá? Porque essa galera mesmo não sustenta. Essa galera não sustenta esse discurso red pill na vida real, entendeu? Não, eu tenho que comentar um treco. Não, eu só Temos que sustentar, sim. queria responder, porque assim, teve um cara aqui no É que você falou um comentário. negócio, eu lembrei, né? Guarda aí que você comenta, mas teve um cara aqui falando assim, eu nunca vi mulher na obra. Isso daqui já começa uma coisa que eu vou contradizer com um argumento bem interessante. Desculpa, mas você nunca esteve numa obra. Você deve ter ido. Eu já estive, passei bem perto. Eu acho que 80% deve ser homem. Vamos ver isso, vamos pesquisar. Não sei se falando merda. Qual a porcentagem de homens em trabalho de pedreiro? %? É isso? 92%? Né? Convenhamos, 92% são, né, dentro de uma obra. Tem mulheres na obra? Tem.
Mas a cada 100 você encontra 7. A cada 1000, né? Não, a cada 10 mil na real. 10 mil? A cada 10 mil, porque tem que ser no 100, mais as duas vírgulas, resultando 10 mil, você encontra, tentando não ser um burro, 9.254 homens e 746 mulheres. Tem uma abissal diferença. E de uma obra pequena, numa casa... Você já esteve numa obra. Eu Uma obra gosto grande, tá? disso. Eu gosto disso de. Talvez ele trabalhe literalmente uma obra, talvez ele seja literalmente um pedreiro, mas eles não sabem, provavelmente. Tem esses homens que querem reivindicar mérito por alguma coisa que outros homens fizeram. Tipo assim. Provavelmente ele não, nunca foi, porque hoje mulher em não dia- vai pra guerra. Você foi pra guerra? Que hoje em dia 92% só pedreiro, óbvio. Ah, não. E já viu mulher numa obra? Você já trabalhou numa obra? Não, mas o lance E se ele trabalhou? é, você nunca esteve numa obra, porque eu já estive numa obra e eu já vi mulheres nessa obra. Você já viu mulheres, mas daí quantos por cento? Tipo, é uma mulher e daí você viu 800 homens? Inclusive, mão de obra feminina está sendo muito contratada e muito bem paga por causa do zelo, do cuidado e porque elas realmente encaram pra caramba o trabalho. Então tá... Não sei, não. Qual o salário mínimo? Médio, né? Peraí. 2.541 de uma pedreira. 1.829, então muito bem paga. Não, tá falando sobre uma pedreira em geral, não. Que bom, não. Então realmente não muito bem paga, né? Paga quase uns 700 reais a menos, mais ou menos. 700 reais. Faltando você visitar uma obra recentemente. Faltando você também ver uma obra e contar mais ou menos a porcentagem. Não a obra fictícia que a galera Fictícia entre aspas, porque tem duas mulheres em um âmbito de 1000. descreve em podcast. Não, mas eu sei da lógica dessa galera sem mulher na obra. O que eles argumentam não é nem bem isso. Eu vou argumentar agora com um ponto deles, que é o seguinte: que você chega nesses empregos tipo construção civil, que as pessoas consideram empregos ingratos, e os homens. Eu digo emprego perigoso, não ingrato. Emprego, porque você colocar ingrato é diferente, é perigoso. Porque em obra é muito mais perigoso do que, por exemplo, um trabalho de faxineira. Em uma obra você pode simplesmente ter um verguilhão de ferro atravessando o seu cérebro. E foda-se, você morreu. É isso, acabou sua vida. Agora, em um trabalho que eles vão comentar ainda, não tem, sabe? São sobre-representados. Você vai ver mais homens lá, em média, trabalhando, na porcentagem. Porque ingrato é uma palavra horrível de você descrever esse tipo de trabalho, porque não é ingrato, é perigoso. Mina mesmo, né? Em mineração, em construção, em trabalhos perigosos mesmo, a maioria deles é homem. Ponto. Perigoso. É bom deixar esse ponto bem claro, dá um gato. Perigoso. Porcentagem geral do que se você vê na distribuição geral da população. Então seria como uma coisa assim: as mulheres ficam reivindicando coisas, mas quando chega na hora de fazer esses trabalhos ingratos, elas querem deixar para os Trabalhos perigosos. homens. O que é uma falsidade, porque mulheres também têm vários trabalhos ingratos Mulheres têm trabalhos ingratos. Isso é um fato. Isso é um ponto. Não perigoso. que homens não querem assumir. Por Se exemplo. você pegar, por exemplo, Enfermeira que limpa cocôzinho Vamos falar como ela na disse. fralda do se idoso. você Aí, ó. Uma enfermeira de um asilo. O que é caralho de perigo que há em ser enfermeiro de um asilo? No máximo um velho que seja um psicopata e acabou. Dentro de uma obra, um homem pode morrer a cada segundo. Um cara que sem querer pegou uma pistola de prego e atirou errado, mata uma pessoa. Um verguilhão que é mal preso, mata uma pessoa. Um homem, quando você fala ingrato, você coloca todos os trabalhos merdas em geral. Trabalhos merdas acabam ficando meio a meio, tá? Faxineira e operário. Daí a gente tem minerador, daí a gente tem enfermeira. Acaba ficando meio a meio. Agora quando você vê trabalhos em questão, tipo, tem mesmo nesse sentido ingrato, quantos enfermeiros, né? Qual a porcentagem? Vamos ver.
Meu teclado tá meio estranho, perdão. Não nos Estados Unidos, ô desgraça. 35% de mulheres e 15% de homens. Olha, é interessante. E, novamente, não é perigoso. O máximo de perigo realmente seria mais um raio-x ou, no máximo, uma cirurgia. Mas um consultório médico, né, um hospital, é muito bem controlado. A chance de você morrer lá dentro é milhões de vezes menor do que você morrer numa obra. Então, um trabalho perigoso, que é bom deixar esse detalhe bem claro, acaba ficando mais para os homens. Esse é o ponto que muitas pessoas realmente colocam em vez de falar ingrato. Porque ingrato, aí sim, fica meio e meio. Agora, você colocar perigoso, aí fica pra basicamente homens. Agora, trabalhos que eu te diria de... Porque enfermeira, por exemplo, é muito mais questão também emocional, psicológica, porque você tem que tratar com o médico, aí o paciente e tal, blá 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 blá. Deixa eu reformular aqui a frase pra eu falar. Como eu disse, né, faxineira, por exemplo, mesmo. Normalmente é uma questão mais psicológica, alguma coisa do gênero. E até as mesmo, uma coisa que seria realmente mais machista, no sentido geral, é você falar, meio que você perceber que todos esses trabalhos têm a ver com faxina. Né? Infelizmente, né? É verdade. Pegar do setor de cuidados, que é que eles chamam, setor de cuidados. A galera, por exemplo, que vai... Setor de cuidados fica muito mais para mulher. Setor de trabalho perigoso, não sei se é isso, de setor perigoso, ou tirar essa palavra mesmo, é majoritariamente homem. E tem muitos trabalhos num treco de perigo, de morte, e não de ingrato. cuidar de idoso, vai cuidar de paciente, coisa do tipo. Se você vê alguém fazer uma coisa extremamente ingrata, que é, por exemplo, limpar fezes de doentes, de idosos que não conseguem cuidar de si mesmos mais, coisa do tipo, você vai ver que nesse campo, que é extremamente, é um trabalho Pesado. extremamente ingrato. Pesado. Tá? É ingrato, isso eu sei. Mas o argumento que normalmente muitas pessoas usam, e ele pelo visto está distorcendo, é falar ingrato em vez de perigoso. Trabalho pesado. Exato, é extremamente pesado. Você vai ver que as mulheres estão sobre-representadas em relação aos homens. Você pode pegar um trabalho que os homens são sobre-representados, que é um trabalho ingrato na sociedade, Trabalho ingrato e normalmente perigoso. Da mulher normalmente ingrato e não perigoso. e pegar um de mulher. Pegar um de homem, pegar um de mulher. Você sempre vai encontrar um paralelo. Mas o problema dessa galera, e alimentada, a gente precisa repetir, por um discurso muito fácil que ficou mainstream e famoso na internet, é que eles fecham o viés de visão que recorta uma parte da realidade pra... Isso é por isso que eu falei aquela parte. Um recorte ainda assim é uma parte de um bolo inteiro. caber no discurso deles. E você querer falar trabalho ingrato, aí sim você está torcendo o que realmente é o argumento para caber no seu discurso. Porque normalmente o discurso é de tem trabalho perigoso e não trabalho ingrato. Se alguém fala trabalho ingrato, aí a pessoa é meio burra. Mas caso é trabalho perigoso, periculoso, não tem nem como argumentar. Todos os trabalhos perigosos, quase 100% é o homem. Ponto. Exato. Não. Ou 100% não, 90%. Vai, vamos falar né, no sentido aqui mesmo. 90%, pronto. Até diminuir, para 90%. Não é a realidade, tá? É uma partezinha que cola ali. E esse lance de não ter obra não ter mulher em obra, cara, é uma fake tremenda. Tem mulher em obra, só que é 2 e tem 88 homens. Se você for aqui no Canadá, você vai ver um monte de mulher em obra. Eu fiz um monte de Agora no Canadá, eu não sei, né? Eu não moro no Canadá, eu estou falando do Brasil. matéria no Brasil. Eu era País de terceiro mundo. repórter encaminhada para fazer o Dia da Mulher. Eu ia lá, era frentista, era mecânica, era engenheira, mas também mestre de obras, pedreira. Todas essas, se a gente for pesquisar, não, vamos lá, até Um vamos monte de voltar. mulher em obra. Eu fiz um monte de matéria no Brasil. Eu era repórter encaminhada para fazer Dia da Mulher. Eu ia lá, era frentista, era mecânica, era engenheira. Mulheres. 4 a cada 10. Então 40%. Dá pra dizer assim, 40%. Era repórter encaminhada para fazer Dia da Mulher. Eu ia lá, era frentista, era Algo que não é perigoso também, né? Mas mecânica.
Mecânica é mais perigosinho, né? Vamos ver. Mecânica. Não tem nenhuma proporção. 51%? Não, isso aqui é se a pessoa é dona de carteira de trabalho, não. Não é mecânica, é não tô falando de habilitado, meu Deus do céu. Esse filho é uma gânio. Vou procurar aqui e eu falo. Dando uma procura rápida, eu não encontrei nada além de uma pesquisa falando sobre a participação do mundo feminino no quesito de compra, no quesito de consumidor do que mecânico. Então eu acho que deve ser ou um número tão ínfimo que não tem dados, ou realmente ainda não fizeram uma pesquisa sobre isso. Então meio que não tem como saber. Era engenheira, mas também Engenheiro não é um trabalho perigoso, né? mestre de obras, Mestre de obras não é tão perigoso quanto pedreiro. pedreira, gente que assentava Pedreiro eu já mostrei. azulejo. Então assim, meu querido, vamos abrir o olhinho e você tem que ir pra... Vamos abrir o olhinho e você também vê que não é questão de ingrato, é questão de trabalho perigoso. Sei lá, eu vou falar um tranco absurdo, desarmador de mina. É mais homem do que mulher. da obra também, entendeu? E não fica Aliás, uma curiosidade, é mais homem e mulher do que mulher, e é mais ser humano do que o robô, por exemplo, porque o humano tem uma taxa de sociabilidade tão alta comparada do robô, que vale mais a pena ir com o humano, porque o robô vai explodir, vai perder o robô, vai perder a terra, vai perder a mina, vai perder tudo. sentado ouvindo podcast de Red Pill, apenas achando que aquilo que ele descreve é a realidade das mulheres ou dos homens. Porque senão você vai acabar sozinho. A verdade é essa, porque Do nada taca o discurso que eu acho mais ridículo é falar, você vai ser visual, pronto, é isso. Como eu disse, de qualquer âmbito você vai ficar sozinho no âmbito geral de relacionamento homem-mulher. Porque se você é másculo, você é de pico, e se você é mais aberto, mais sentimental, você é simplesmente taxado como gado ou é simplesmente oprimido. Então, como que consegue, então? Mas é sendo mais sensível, mais gentil, sendo mais príncipe. Tá, então é com você. E com 98% das mulheres. Que normalmente preferem homem másculo nesse sentido, só que odeiam ao mesmo tempo. Olha que contradição interessante. uma mulher, eles costumam falar, né? Uma mulher de valor. Deixa eu falar, uma mulher de valor não cai nesse papinho. Muitas mulheres de valor caem nesse papinho, noto aqui. Caso vocês queiram ver, eu vou deixar até na descrição mesmo o vídeo dele, do Douglas Farmino, falando sobre isso, fazendo essa pesquisa onde a maior parte eu gosto mais de bad boys do que pessoas príncipes, digamos assim. Então não cai nesse papinho, então porque a maior parte vai e namora com esse tipo de gente, se quebra, se fode e isso. Não é por que será? Mulher de valor, como vocês falam, se você for pegar uma mulher que ganha bem, que se cuida, bababá, ela não vai ficar com um cara que assiste esses programas e reproduz Tendencialmente, estatisticamente falando, não. Se for uma mulher dessa, em questões estatísticas geral, vai. esse dialeto, cara. Não vai. Aí vocês vão ficar embarcando nesse discursinho furado, vão ficar sozinhos e Eu gostei muito que ele só tacou esse discurso e foda-se, de vocês vão ficar sozinhos, que é alguma coisa que é frágil no quesito do homem, porque é uma coisa muito interessante. Dois aplicativos que mais mexem com o ser humano, Tinder e Instagram. O Tinder é um dos maiores causadores de depressão no homem, porque tendencialmente uma mulher vai ter um match a cada 3 matches por dia. Um homem, se ter sorte, 1 por semana. E acabou. A mulher tem o Instagram porque a mulher se compara muito com outras mulheres. E acaba também gerando depressão. Só que um é o relacionamento intrapessoal e o outro é relacionamento com uma pessoa parasocial. Um é muito mais fácil de você gerenciar do que o outro. Você querer atacar isso, eu digo que é baixo. Tá? Mas ok. sentidos e cada vez mais chafurdando essa lama, que isso não vai te levar a nada. Então, saca. Não vai, mas pelo visto, a maior parte das mulheres gosta de bad boy, que seria esse tipo de gente. Mas ok, né? Escolhe o pelo disso e começa simplesmente a se perguntar: será que o que eu acredito é real? Será que realmente as mulheres estão. Isso realmente é bom de se perguntar, porque você sempre está
o seu pensamento, sempre tem novos argumentos pra você. Querendo dominar os homens quando elas simplesmente pedem direitos iguais? Sabe? Mas Isso aqui já é um outro ponto que eu acho bem interessante. Quando vocês só querem direitos iguais, hoje em dia já tem todos os direitos. Não tem um direito que você fale, nossa, mas a mulher tá... Não. Por lei, a mulher tem que ganhar tanto quanto o homem. Por lei, o feminicídio é um agravante. Por lei, tem milhares e milhares e milhares de cotas e leis onde colocam os dois em mesmos pés de igualdade. Hoje em dia, tem discurso de mulher querendo matar um homem. Mas esse é só um recorte. É um recorte de pessoas que ainda se faz em todo. Pode ser uma menor parte, mas o extremismo dentro, principalmente da internet, é uma coisa que espalha muito fácil. Você querer espalhar a ideia de matar homens entre as mulheres mais feministas assim, é muito mais fácil do que você querer passar a ideia de não, vamos tentar lutar por outros direitos, vamos pá. Não. Antes que tem... Se não me engano, a diretora da Sweet Baby Inc., ela já teve tweets falando que queria matar homens. Já curtiu camisas onde falava que era matar homens. E essas coisas assim que são crimes, né? Convenhamos. Mas ok, né? basicamente é isso. É só fazer umas perguntinhas e pensar nas mulheres reais, as que existem. E não nessa realidade fictícia que Essa realidade fictícia onde só prova que é real. Né? pintam pra você em mesa de podcast. Eu vou dar uma dica pra vocês, aí, principalmente a galera que tá ouvindo esse tipo de discurso. Fica claro aqui pra esse negócio desse CEO, eu vou dar uma dica pra você pra sua vida, tá? Uma coisa que você tem que aprender. Tente não falar. Muito engraçado que no início estava tudo indo muito tranquilamente, daí começou a falar muito torto. Coisas, fazer coisas que vão fazer as pessoas odiar você. Se você quiser ter sucesso na vida, eu vou deixar isso aqui, tá? Agora, uma coisa que você falou quando você falou de Red Pill, eu vi uma vez o YouTube colocou nessas coisas aleatórias, corte de podcast, que você deixa no player, vai rodando. Normalmente eu faço isso, eu coloco o fone de ouvido, tô escutando coisa aqui enquanto eu tô fazendo outra coisa, e vai rodando. Entrevista de um Red Pill, que ele falando do homem. Não, porque da diferença do homem pra mulher. Aí a conclusão dele do homem, tipo assim, não, porque o homem foi feito pro combate. O homem foi feito... O cara tinha um físico, vou colocar assim, aparentemente mais frágil que o meu. Não, o Tá? seu Foi, realmente, biologicamente foi. físico, meu bem, seu físico, você É foi inegável, mas, né? superologia. Meu Não, bem. não, eu tô melhorando agora, eu tô Meu melhorando, bem, mas, o enfim, Leon tá... não, eu tô dizendo, tradicionalmente, tá? Eu não sou aquele cara admirado. Meu bem. Você viu Não, os não é o Renato Cariani, é isso que ele tá querendo dizer. comentários do último vídeo do canal Não, Chaves? Você aparece tradicionalmente. de bermuda. Não, tradicionalmente. É porque eu tô fazendo hike agora. Não, meu marido... Não, eu tô com. Vocês me perdoam Eu aí, consigo ó. chegar todos os músculos da minha perna. Contar dinheiro na frente de pobre, eu vou te contar. Mas... Mas enfim. Não só na perna, tá? Não, Mas enfim. vamos lá. O cara tinha um físico. Antes de eu malhar. Franzino. Aí ele tá falando assim: o homem tá indo pro combate. Eu pergunto: que combate? Você vai bater em alguém? Não, é combate de palavras, porque esse é o que você consegue lutar, não é mesmo? É combate de palavras. Mas não consegue sem fazer um adiameninzinho. Não, Não vamos menosprezar. Essa que é a coisa. O cara quer ser viril, mas ele transforma essa noção de viralidade, de virilidade, pra uma coisa que ele consegue fazer nas limitações dele. E afirma isso como valor. Eu vi aqui também. Obviamente, é idiotice? Não tem como falar. Só que, ao mesmo tempo, eles também falaram coisa que... mas a mulher também tá em trabalho ingrato, como um dos argumentos. Mas em trabalho perigoso, que normalmente é o argumento utilizado, e não o que vocês simplesmente desvirtuaram falando que é ingrato. Né? Já tem essas partes assim. Rola discussões no chat, né? Aí o KM tá respondendo pra Micaela. Você não sabe que o alistamento é obrigatório no Brasil? Se não fizer, o homem se ferra pra vida até se alistar. E sim, isso é uma merda, a maior parte do mundo, né, em geral mesmo. E a mulher, o homem, simplesmente tem essa parte de ter que se alistar, que é um lixo. E é uma coisa que eu até concordo com a Nilce quando ela fala isso daqui. Acho isso outro ponto curioso, porque assim, Não é a parte agora, é a parte... Eu vou falar quando eu o concordo. direito ao voto, as mulheres conquistaram com muita luta. E foi recente, tá? Não foram as mulheres em si, foram muitos homens também que tiveram partidos políticos relacionados a isso e tal, mas podemos falar que foi as mulheres. Gente, no mundo inteiro, em Quebec foi em 1960, né, que a mulher pôde votar. É um direito hiper recente e ameaçado. Se você pegar, tem político americano querendo caçar o direito da mulher ao voto, por exemplo. A gente conseguiu esse direito com muita luta, com muita manifestação, indo às ruas e protestando e tudo mais. O direito, sei lá, direito à escola, direito a ir estudar, é sempre com muita luta que a mulher consegue. Homens, lutem pra não ser obrigatório o alistamento militar. E
isso daqui é uma coisa que eu concordo, que a gente tentar ir contra é uma coisa que a gente não gosta, olha quem diria, que é um alistamento obrigatório. Só que, um outro argumento que ela falou, Tipo assim, eu acho muito engraçado porque, Mas vocês não na querem servir. frente. Não, a gente não quer servir mesmo. Nem vocês querem. Acho que os homens não, né? Ninguém quer servir obrigatório, né? Tipo assim, alguns países é a forma como se organiza a defesa do país. É importante ter um exército, tal. Mas vocês podem fazer o que a gente fez e ir à luta se manifestar. Eu já falei isso publicamente. Eu daria o maior apoio. Como eu seria uma aliada dos homens que forem lá manifestar pra não ser obrigatório, pra ser, sei lá, pago, pra ter alguma bolsa, pra ser pago, se não me engano, já uma é. outra forma de organização. Mas eles vão fazer nos Estados cara, Unidos, né? eu adoraria que vocês tivessem essa possibilidade de lutar por algum direito que já não estivesse conquistado. Isso daqui já é uma coisa que eu acho um pouco ignorância. Não ignorância, mas soberba mesmo, como ela fala. Que já não tenha conquistado. Realmente, o homem tem muitos direitos, isso é inegável. E a mulher lutou por muitos. Só que, ainda assim, o homem está tentando fazer alguma coisa existindo. E é isso. Meio que esse é o meu argumento. Porque são poucas oportunidades para os homens terem o direito conquistado. Porque vocês têm tudo conquistado já. Tudo não. Por exemplo, a gente não tem o direito de a gente conseguir se expressar, se desabafar, poder falar sem a gente sofrer bullying, sem a gente simplesmente sofrer porque a gente já está sofrendo. Né? Isso já não é um direito que a gente tem, por exemplo. Então, esse era O direito emocional e psicológico que mulheres têm. uma oportunidade de vocês entenderem como é que funciona a nossa luta. É ter um. Ih, meu Deus do céu, meu fone descarregou. Ok. objetivo, mobilizar a galera e ir lutar junto. Isso é muito interessante, não nego. Por que vocês não se organizam? Porque simplesmente se a gente faz isso, a gente já vai sofrer mais do que a gente já sofre no quesito emocional e psicológico. Como eu disse, a maior parte das pessoas que se matam são homens. Como ele mesmo disse, o sonho é muito impossível. Homens são muito mais impossíveis, são uma pessoa que simplesmente é mais tendenciosa a se matar. Em questão geral, o homem tá pra morrer. Pra trabalho, pra vida social, pra vida em relacionamento amoroso, pra vida em quase qualquer coisa. Tudo, em geral. Então, não tem como dizer, vamos ir lutar, mas ainda assim vai ter os outros homens que vai querer ir contra nós também, vai ser uma opressão dentro de si, vai sofrer também. Não tem como, digamos assim, porque, por exemplo, as mulheres iriam ao direito de votar, por exemplo. Agora, um homem, se ele for, um outro não vai. Principalmente hoje em dia que o Brasil é um dos países mais divididos que eu conheço, pelo menos. KM, seja um líder, puxa uma galera e vai, cria organizações, se organizem e vão lutar pelo direito de vocês. E eu te garanto que eu e uma galera de mulheres íamos ser aliadas de vocês e apoiar vocês nessa luta. É uma galera mínima, porque a maior parte das mulheres talvez ia começar a achar que é frescura, e outros homens também. Aí, mas você vai ter coragem de fazer isso? Vocês vão pra rua? Vocês vão levar spray de pimenta? Coragem teria. Agora, o problema é simplesmente uma opressão gigantesca que teria em volta. Na cara? Vocês vão ser motivo de piada da galera? Vocês vão ser acusados de serem preguiçosos? Porque é isso, entendeu? Tipo assim, Foi eu isso vou com as te mulheres que saíram pra protestar por qualquer coisa. eu tô me comprometendo aqui, que vou ser aliada de vocês, mas E vocês também não fizeram isso, eu acho, né? Vocês, eu acho que já nasceram também numa época onde as mulheres também já lutaram. Então. vai ter muita gente que vai dizer que você não quer trabalhar, que você é vagabundo, que você é subversivo, Tá com medo. que você é progressista comunista, porque afinal de contas você não quer servir ao seu país, você não é patriota, você tá disposto a... A palavra patriota foi subvertida muito, e eu odeio isso, porque a palavra patriota não é pra ir pra direita ou pra esquerda. Isso é uma merda gigantesca. enfrentar essa guerra? Você tem essa virilidade de enfrentar essa batalha? Tenha em mim uma aliada. A ideia é, Porque patriota é pra ser ambos os lados, e não um só. em vez de brigar com o seu igual, que tá querendo simplesmente sobreviver e ter direitos iguais, não tá na hora de começar a lutar pelo seu direito, almejando aquilo que de fato é? Você não quer que eu sirva. Eu servir não vai tornar a obrigatoriedade do seu alistamento, mas você pode lutar para que o seu alistamento não seja obrigatório. Em vez de ficar brigando com mulher, não somos nós que temos o poder de tornar obrigatório ou não o seu serviço militar. São vocês mesmos. Quem manda no exército são os homens. Então é de homem para homem, sabe? Vai se manifestar. Eu aposto que seria uma briga bem mais fácil do que a nossa para votar. Bom, eu acho que é só isso mesmo que eu tenho a comentar, porque
Teve algumas coisas que eu realmente discordei, tem outras coisas que eu concordei, como eu mostrei. E é isso, acho que eu não tenho muito a dizer mais. E deixo esse questionamento. Qual que é o papel do homem?